Você já se sentiu perdido, sem saber qual é o seu propósito na vida? Como se estivesse caminhando em um deserto, sem direção, sem um rumo claro? Essa sensação pode ser devastadora. Talvez você esteja enfrentando isso agora. Dias de incerteza, noites de preocupação, momentos em que a esperança parece uma chama fraca prestes a se apagar. Quero que saiba que você não está sozinho. Essa experiência de sentir-se perdido é algo que muitas pessoas enfrentam em algum momento da vida. Mas aqui está a boa notícia. Deus tem um propósito para você. A palavra de Deus nos ensina que nós não somos frutos do acaso. Em Jeremias 29:11, o Senhor diz: "Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais." Esse versículo é um lembrete poderoso de que Deus tem um plano, um caminho traçado para cada um de nós. Mesmo quando tudo parece incerto, Ele trabalha em nosso favor. Eu quero falar diretamente ao seu coração. Talvez você esteja lutando para encontrar sentido em meio à dor, ou em uma fase de transição onde tudo parece confuso. Talvez você tenha orado e se perguntado por que Deus ainda não respondeu. A resposta pode ser desafiadora, mas ela está firmada em um princípio eterno. Deus está no controle e Ele nunca abandona os seus filhos. Pense em Abraão. Ele foi chamado para deixar sua terra, sua família e tudo o que conhecia para seguir uma promessa de Deus. Imagine como deve ter sido difícil dar esse primeiro passo sem saber exatamente onde estava indo. No entanto, pela fé, Abraão confiou em Deus e seguiu adiante. Esse exemplo nos mostra que, muitas vezes, o caminho do propósito de Deus exige fé, paciência e obediência, mesmo quando não vemos o quadro completo. E se você estiver pensando: "Mas eu não sou como Abraão, eu já cometi muitos erros, me afastei de Deus, talvez não haja mais esperança para mim", deixe-me lembrar você de algo importante. Deus é um Deus de graça e misericórdia. Em Lucas 15, Jesus conta a história do filho pródigo, um jovem que abandonou tudo, desperdiçou sua herança e acabou perdido. Mas quando ele decidiu voltar para casa, encontrou o pai de braços abertos, pronto para recebê-lo com amor e festa. Isso é o que Deus faz por nós. Ele nos espera de braços abertos, independentemente de onde estivemos ou do que fizemos. Hoje, eu quero encorajar você a dar um passo de fé. Abra seu coração para a voz de Deus. Talvez Ele esteja usando este vídeo para lhe dizer: "Eu tenho um plano para você. Não desista. Confie em mim. Este é o início de algo novo." Deus quer transformar a sua vida, revelar o seu propósito e guiá-lo para um futuro cheio de esperança e paz. Tudo o que você precisa fazer é acreditar e dar o primeiro passo. Se essa mensagem tocou o seu coração, eu quero te convidar a fazer parte dessa jornada de esperança e propósito. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo que pode te ajudar a se aproximar ainda mais de Deus e do plano que Ele tem para você. Deixe o seu like para apoiar esse vídeo e para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem. Comente aqui embaixo o que Deus falou com você através dessa palavra. Eu leio cada comentário com muito carinho. E por fim, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Juntos, podemos espalhar a luz e a esperança que vem de Deus. Se você se sente perdido, Deus tem um propósito para você. Que propósito é esse? Você vai entender agora como buscar o propósito de Deus para nossas vidas, de acordo com a Bíblia. Você já se perguntou por que está aqui? Em algum momento, todos nós enfrentamos momentos de dúvida, momentos em que nos sentimos perdidos ou sem direção. Mas, mesmo nas horas mais sombrias, a palavra de Deus nos lembra de uma verdade poderosa. Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. Em Jeremias 29:11, Deus declara: "Porque eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais." Este versículo não é apenas uma promessa, é um lembrete do amor profundo de Deus por nós. Ele não apenas conhece nosso futuro, Ele o planejou cuidadosamente. Mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho à nossa frente,
Deus está trabalhando em nossa história para algo maior e mais glorioso. Outro versículo encorajador está em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Este é um dos grandes confortos da vida cristã. Saber que nada é desperdiçado. Deus usa cada desafio, cada lágrima e cada alegria para cumprir o seu plano em nossas vidas. Você foi criado de forma única, pense nisso. Deus criou cada um de nós à sua imagem. Gênesis 1:27. Ele teceu cada detalhe do seu ser com um cuidado terno e intencional. O Salmo 139, 13 e 14 diz: Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Você não é um acidente. Você é uma obra-prima divina. Deus te deu dons e talentos que são exclusivamente seus. Talvez você tenha um coração para ajudar os outros, habilidades criativas ou uma paixão por ensinar. Independentemente de quais sejam, esses dons foram dados a você para cumprir o propósito de Deus em sua vida. Como 1 Pedro 4:10 nos instrui: Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Deus está no controle. Mesmo quando nós não entendemos, é natural sentir-se perdido quando as coisas não saem como planejamos. Mas lembre-se de que Deus vê o quadro completo. Ele enxerga o fim desde o início e sabe como cada pedaço da sua vida se encaixa no seu plano maior. Isaías 55:8-9 nos lembra: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando confiamos em Deus, entregamos a Ele nossas preocupações e permitimos que Ele nos guie. Provérbios 3:5-6 nos encoraja a confiar no Senhor de todo o coração e a não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, reconhecendo-o em todos os nossos caminhos para que Ele endireite as nossas veredas. Busque seu propósito com fé e paciência. Descobrir o propósito de Deus para nossas vidas não é algo que acontece da noite para o dia. Requer tempo, oração e uma caminhada constante com Ele. Muitas vezes, Deus revela seu plano em pedaços, guiando-nos passo a passo. Enquanto esperamos, é importante lembrar que nosso valor não está em nossos feitos ou conquistas, mas em quem somos em Cristo. Efésios 2:10 diz: Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Seu propósito já está alinhado com as boas obras que Deus designou para você. E se você sente que o caminho está cheio de dificuldades, lembre-se de que Deus é fiel para completar a boa obra que começou em você. Filipenses 1:6. Confie no processo. Assim como um artista leva tempo para criar uma pintura perfeita, Deus está moldando sua vida com propósito e precisão. Um convite à reflexão. Tire um momento agora para refletir. Você acredita que Deus tem um plano para você? O que você pode fazer hoje para se aproximar dele e buscar o seu propósito? Talvez isso signifique passar mais tempo em oração, estudando a palavra ou servindo aos outros com seus dons. Talvez signifique deixar de lado o medo e dar um passo de fé. Seja o que for, saiba que Deus está com você em cada passo do caminho. Como Jeremias 1:5 nos diz: Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. Você não é um erro. Você foi criado com intenção, cuidado e amor. Deus tem um plano para você, um plano que excede qualquer coisa que possamos imaginar. Deus não apenas nos criou, Ele nos criou com um propósito. Nos momentos de incerteza, podemos encontrar esperança e segurança na promessa de que Ele está no controle. Mesmo quando nos sentimos perdidos, Deus está trabalhando para o nosso bem e nos guiando rumo ao seu plano perfeito. Portanto, nunca desista. Deus não desistiu de você, e Ele nunca vai desistir. Continue confiando, buscando e caminhando com Ele, porque grandes coisas estão por vir.
Vou te mostrar exemplos bíblicos de pessoas que se sentiram perdidas, mas descobriram o propósito de Deus. Moisés, de fugitivo a libertador. Quando pensamos em Moisés, a primeira imagem que pode vir à mente é a de um grande líder que conduziu o povo de Israel para fora da escravidão no Egito. Mas antes disso, Moisés passou por uma fase de profundo conflito e confusão. Ele era hebreu, mas foi criado como um príncipe no palácio de Faraó. Essa dualidade de identidades trouxe uma tensão interna que culminou em uma decisão impulsiva. Ele matou um egípcio que estava maltratando um hebreu. Depois desse ato, Moisés fugiu para o deserto de Midian, temendo por sua vida. Ele se tornou pastor de ovelhas, um trabalho simples e aparentemente sem significado, especialmente para quem cresceu como realeza. Nesse momento de exílio, Moisés poderia ter pensado que sua vida estava arruinada, que ele não tinha mais esperança ou propósito, mas Deus tinha um plano. No árido deserto, Moisés teve um encontro sobrenatural com Deus na sarça ardente. Deus revelou seu propósito. Moisés seria o libertador do povo de Israel. Apesar de Moisés ter muitas dúvidas e se sentir inadequado, ele chegou a dizer: "Quem sou eu para ir a Faraó?" Êxodo 3:11. Deus assegurou que estaria com ele em cada passo. Essa transformação de fugitivo a libertador nos lembra que, mesmo quando nos sentimos perdidos e sem direção, Deus pode usar nossas lutas e fraquezas para cumprir um propósito maior. Davi. De pastor de ovelhas a rei de Israel, Davi é outro exemplo poderoso de como Deus transforma momentos de incerteza em oportunidades para manifestar seu plano. Quando Samuel visitou a casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel, nem mesmo o pai de Davi acreditava que ele fosse uma opção. Enquanto seus irmãos estavam presentes, Davi estava no campo cuidando das ovelhas. Ele era o menor, o mais jovem, e aparentemente o menos qualificado. Ainda assim, Deus escolheu Davi. Em 1 Samuel 16:7, Deus declara: "O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração." Mesmo após ser ungido, Davi enfrentou anos de dificuldades. Ele foi perseguido pelo rei Saul, que tentou matá-lo várias vezes. Durante esse período, Davi viveu como fugitivo, escondendo-se em cavernas e lutando contra a desesperança. Ele poderia ter desistido e pensado que o plano de Deus para sua vida não passava de uma ilusão. Mas Davi confiou em Deus. Ele compôs salmos cheios de esperança e fé, como o famoso Salmo 23, onde ele escreve: "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo." Eventualmente, Davi se tornou o maior rei de Israel, conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Sua jornada mostra que Deus pode nos preparar em meio aos desafios para algo grandioso. Paulo, de perseguidor a apóstolo. A história de Paulo é uma das mais impressionantes transformações registradas na Bíblia. Antes de se tornar o apóstolo que escreveu grande parte do Novo Testamento, ele era conhecido como Saulo, um perseguidor ferrenho dos cristãos. Ele acreditava que estava servindo a Deus ao prender e matar seguidores de Jesus. Em Atos 9, Saulo estava a caminho de Damasco para perseguir ainda mais cristãos quando teve um encontro transformador com Jesus. Uma luz brilhante o cegou e ele ouviu a voz de Jesus dizendo: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Atos 9:4. Esse momento marcou o início de uma mudança radical em sua vida. Depois de ser curado de sua cegueira e batizado, Saulo se tornou Paulo, um dos maiores missionários da história. Mas a jornada de Paulo não foi fácil. Ele enfrentou prisões, naufrágios, apedrejamentos e rejeições. Mesmo assim, ele continuou a pregar o Evangelho, confiando no plano de Deus. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo compartilha as palavras do Senhor: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." A história de Paulo nos ensina que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Mesmo quando erramos ou nos sentimos indignos, Deus pode nos redimir e usar nossa vida para glorificar seu nome. Deus transforma lutas em testemunhos em cada uma dessas histórias. Vemos um padrão. Momentos de dificuldade e incerteza
são frequentemente usados por Deus como parte do processo para revelar seu propósito. Moisés, Davi e Paulo enfrentaram dúvidas, medos e desafios aparentemente insuperáveis. No entanto, em cada situação, Deus estava trabalhando nos bastidores, moldando suas vidas e preparando-os para algo maior. Se você se sente perdido hoje, lembre-se de que Deus pode estar usando esse momento para trabalhar em você e através de você. Assim como ele fez com Moisés, Davi e Paulo, ele pode transformar suas lutas em testemunhos poderosos. Confie no tempo e nos planos de Deus, pois como diz Jeremias 29:11, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Nunca se esqueça, Deus tem um propósito para você. Como descobrir o propósito de Deus para a sua vida? Se você sente que está perdido, sem direção ou não sabe qual é o seu próximo passo, quero te lembrar, Deus tem um propósito para a sua vida. Mas como podemos descobrir esse propósito? A palavra de Deus nos oferece passos práticos e claros para nos conectarmos ao seu plano. Vamos juntos explorar isso, né? Ore com sinceridade e peça direção. Primeira coisa que você precisa fazer é buscar a Deus em oração. A oração é a nossa conversa direta com o Pai, e é nela que podemos abrir nosso coração e pedir por direção. Em Mateus 7, 8, Jesus nos ensina: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Isso significa que quando buscamos a Deus de forma sincera, Ele nos responde. Por isso, seja honesto em suas orações. Fale sobre seus medos, suas dúvidas e sua confusão. Peça que Deus revele o que Ele tem planejado para você. Uma dica prática é criar o hábito de separar um tempo específico do seu dia para orar. Pode ser pela manhã, antes de começar suas atividades, ou à noite, quando tudo está mais tranquilo. Durante esse momento, pergunte a Deus: Senhor, o que tu queres de mim? Como posso te servir melhor? E lembre-se de esperar em silêncio. Muitas vezes, Deus fala em nossa quietude. Estude a Bíblia regularmente para ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Quando lemos a Bíblia, estamos ouvindo diretamente o que Deus tem a nos dizer. É nela que encontramos princípios, promessas e direções claras para a nossa vida. Provérbios 3:5-6 nos aconselha: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo nos ensina a não confiar apenas em nossa própria capacidade, mas a buscar a direção divina em todas as áreas da nossa vida. Para que isso aconteça, leia a Bíblia com regularidade. Você pode começar com um plano de leitura que inclua os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, onde Jesus ensina princípios fundamentais sobre como viver segundo o propósito de Deus. Além disso, mantenha um caderno ou um aplicativo onde você possa anotar versículos que toquem seu coração. Medite neles e pergunte a Deus o que Ele quer te dizer através dessas palavras. Busque mais da revelação de Deus além da oração e do estudo da Bíblia. É importante estar aberto para receber mais da revelação de Deus. Essa revelação pode vir de várias formas, através de palavras proféticas, de sermões, de louvores ou de momentos especiais em sua jornada de fé. Deus usa pessoas e situações para nos guiar. Um exemplo bíblico é o jovem Samuel, que ouviu a voz de Deus enquanto estava servindo no templo. Inicialmente, ele não reconheceu que era Deus falando com ele, mas com a ajuda do sacerdote Eli, Samuel entendeu o chamado divino. 1 Samuel 3:1-10. Assim como Samuel, esteja atento às mensagens que Deus pode estar te enviando. Participar de eventos cristãos também é uma forma poderosa de buscar revelação. Pode ser um retiro espiritual, um culto especial ou mesmo um momento de oração coletiva. Esses momentos não são apenas para comunhão, mas também para ouvir a voz de Deus através de outros irmãos na fé. 4.
Obedeça aos pequenos passos que Deus te mostrar às vezes. Estamos tão focados em encontrar um grande propósito que esquecemos que Deus trabalha através dos pequenos passos. Quando você sente no coração que deve fazer algo, seja ajudar alguém, mudar de atitude ou investir em um novo projeto, obedeça. A obediência abre portas para que Deus revele mais do seu plano para a sua vida. Em Lucas 16:10, Jesus diz: "Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito." Deus confia grandes coisas àqueles que demonstram ser fiéis nos pequenos atos. Então, não menospreze as oportunidades que aparecem em sua rotina. Muitas vezes, o propósito de Deus se manifesta através dessas pequenas ações, né? Confie no tempo de Deus, por fim. Uma das coisas mais importantes é aprender a confiar no tempo de Deus. Você pode estar orando, estudando a Bíblia e buscando revelação, mas ainda assim, sentir que não tem respostas claras. Isso é normal. O plano de Deus nem sempre se revela de forma imediata. Em Eclesiastes 3:1, lemos: "Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu." Lembre-se de que Deus está no controle e que Ele tem um tempo perfeito para cada coisa em sua vida. Enquanto espera, continue confiando, buscando e servindo com fidelidade. Descobrir o propósito de Deus para sua vida é uma jornada, não um destino imediato. Comece hoje mesmo a dar passos práticos. Ore com sinceridade. Estude a palavra, busque revelação e obedeça aos pequenos direcionamentos. Acima de tudo, confie que Deus tem um plano perfeito para você, mesmo que você ainda não consiga enxergá-lo completamente. Lembre-se das palavras de Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Essas verdades são a base para que você viva uma vida guiada por Deus e cheia de propósito. Talvez agora você esteja olhando para a sua vida e se perguntando: qual é o meu lugar nisso tudo? Por que Deus permitiu que eu chegasse até aqui enfrentando tantas dificuldades? Se você se sente perdido, saiba disso. Você não está sozinho. E o fato de estar aqui, ouvindo essa mensagem, é uma prova de que Deus está trabalhando na sua vida. Mesmo que os planos de Deus nem sempre sejam claros para nós, a sua palavra nos garante que Ele tem um propósito para cada um de seus filhos. Lembre-se do que está escrito em Jeremias 29:11. "Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança." Este versículo é um convite para confiar que, mesmo no meio do caos, Deus está escrevendo uma história maior, algo que supera nossa compreensão humana. Quando olhamos para a vida de personagens bíblicos como José, percebemos como os planos de Deus podem parecer misteriosos e até injustos no momento. José foi vendido pelos irmãos, preso injustamente e esquecido na prisão. Mas, no tempo certo, Deus o colocou como governador do Egito para salvar uma nação inteira da fome. E o que José disse? "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Gênesis 50:20. O mesmo Deus que transformou a vida de José está agindo também na sua vida. Se você sente que perdeu o rumo ou que não tem forças para continuar, essa pode ser a oportunidade perfeita para confiar plenamente em Deus. Jesus nos lembra em Mateus 11:28-30: "Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas." A paz que você tanto busca está disponível para você, mas é necessário entregá-la nas mãos dele. Deus usa os momentos de incerteza para nos ensinar a depender dele, a confiar no seu amor e a crescer em fé. Por isso, não permita que o medo, a dúvida ou o desespero ditem o rumo da sua vida. Deus não apenas conhece o caminho, Ele é o caminho. E se você se apegar às promessas dele, dia após dia, vai perceber que até mesmo as situações
mais difíceis podem ser usadas para moldar você e revelar o propósito divino. Agora, eu quero convidar você a fazer uma oração. Tire um momento para abrir seu coração diante de Deus, entregar seus medos, suas dúvidas e sua dor. Peça a Ele direção, sabedoria e paz. Confie que Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Vamos orar juntos. Senhor, eu me coloco diante de Ti com um coração humilde e aberto. Eu confesso que, muitas vezes, me sinto perdido e sem direção. Mas hoje eu entrego tudo em Tuas mãos. Meus medos, minhas dúvidas, minhas lutas. Confio que os Teus planos para mim são de paz e esperança, mesmo quando não consigo enxergá-los claramente. Ajuda-me a descansar em Ti, a confiar no Teu amor e a caminhar com fé todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Nunca se esqueça, Deus tem um propósito para a sua vida. Confie nele, pois ele nunca falha. Obrigado por estar aqui e que Deus abençoe profundamente o seu caminho. E se esta mensagem tocou seu coração, eu quero te encorajar a dar um passo de fé hoje. Deus tem um propósito lindo para a sua vida. E Ele está pronto para caminhar com você em cada etapa. Não deixe essa chama apagar. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que também precisa ouvir esta mensagem e se inscreva no canal para continuar recebendo palavras de encorajamento baseadas na Bíblia. Escreva nos comentários: eu creio no plano de Deus para mim. Vamos criar juntos uma corrente de fé e esperança. Lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você.